amores, videoaula de artes de hoje. Na videoaula de artes de hoje, a gente vai trabalhar como tudo começou. A gente já falou como tudo começou em outras aulas, presencialmente, ou quem está fazendo online. Só que a gente não fez tarefa no livro sobre esse assunto. Então, a gente vai iniciar a atividade no livro sobre esse assunto. Em seu livro de artes, você vai fazer essa atividade. Caso você esteja tendo aula aí, só aula online, não está tendo nenhum dia presencialmente, você que não pegou ainda o livro, caso não tenha pego o livro, passe na secretaria da escola, tá certo? Para pegar o livro, para poder fazer essas atividades, tá certo? Então, recado dado. Então, a gente falou sobre a arte rupestre, a pintura rupestre, tá certo? Na página 4, que a gente vai iniciar do livro de vocês, tem uma imagem que representa uma pintura rupestre. Essa imagem aqui, ó. Nessa imagem, é a imagem de várias mãos. Até o quadro recebe o nome de Las Manos. São várias mãos que foram pintadas na parede da caverna, de uma caverna. Essa caverna está localizada lá na Argentina, tá? Logo abaixo da figura, que vem explicando da onde é essa figura, essa pintura rupestre, vem algumas perguntas. Não precisa responder ao lado, é só responder oralmente. Caso você não esteja tendo aula presencial, você está tendo aula online, aí você pode discutir, conversar, dialogar com alguém que você faz atividade, tá certo? A mãe, o tio, a professora do reforço, você vai dialogar sobre esse assunto com essa pessoa. São 2 pontos. O primeiro ponto é o que você vê na imagem acima. Então, eu vejo várias mãos, não é isso? Você também vai observar isso. Outro ponto. Como você imagina que essa pintura foi feita? Converse com o professor e com os colegas sobre essas hipóteses. Então, que é a hipótese? O que é que você acha? Como é que foi feito? Ah, eu acho que pegou a tinta guache, passou na mão, botou na parede. Como é que foi feito? Aí a gente vai ver um pouquinho que não foi feito lá com tinta guache que a gente compra lá na lojinha, não, tá? Como eram feitas essas tintas para poder fazer essa pintura nas paredes, né, das cavernas? Eram feitos com produtos da própria natureza. O livro, logo abaixo, vem explicando e na próxima página vem contando um pouquinho da historinha, como tudo isso começou. Então, vamos lá. Página 4. Após a imagem, tem aí, certo, uma ideia sobre o assunto. A imagem que você observou é de uma pintura rupestre, ou seja, pintura feita em rochas e cavernas antes da invenção da escrita. Escritas antes de existir as letras, não existia letras e números, então existia o desenho, não existia a escrita, existia o desenho, a representação através de figuras, através até do próprio corpo, não é? Acredita que os humanos que faziam para fazer a tinta dentro de um canudo de bambu ou mamona e assoprava sobre a mão. É uma teoria. A tinta que eles fabricavam com elementos da natureza, né? Ele colocava dentro de um canudo ou de bambu ou de mamona, colocavam as mãos e assoprava. Quando ele soprava, saía, né, o desenho das mãos. Isso é uma teoria, tá certo? É uma hipótese, uma ideia de como ocorreu isso. Ou eles podem ter usado material para passar tinta e fazer impressão na mão. Então, é passar tinta, mas lembre, não é tinta guache, é a tinta que não comprava, é a tinta que eles fabricavam. A gente vai ver a historinha com que eles fabricavam as tintas. Eles passavam a tinta na mão e iam colocando, fazendo também aí a representação. São hipóteses de como foi feita essa obra de arte, tá? Essa pintura rupestre. Então, para contar um pouquinho dessa história da pintura rupestre, na página 5 e 6 vai vir uma historinha em quadrinhos contando essa história para vocês,
tá certo? Eu vou lendo e vou falando para vocês. Vocês vão ler também aí, tá? Há muito, muito tempo, os primeiros seres humanos moravam em cavernas, tá certo? Naquela época não existia folha de papel, lápis ou tintas. Então, para registrar suas ideias, eles desenhavam nas paredes das cavernas, usando carvão e tintas naturais. Não tinha tinta fabricada, não, tinha tintas naturais, fabricadas por ele mesmo, ou seja, eles mesmos faziam suas tintas para poderem desenhar nas paredes das cavernas. As tintas eram feitas com pigmento de terra, pegavam terra, sementes misturadas, a clara de ovo ou a gordura animal, dos animais que eles caçavam, e eram armazenadas em potes feitos de ossos ocos ou utensílios feitos de madeira ou cerâmica, tudo que eles produziam. Os pincéis, aqui os utensílios que eles faziam, tá na imagem, tá? Os pincéis eram feitos de quê? De osso ou gravetos, né, pedaço de madeira, com pelos longos amarrados em uma das extremidades. Eles pegavam pelos de animais e amarravam para fazer os pincéis. Interessante, né? Na página 6 tem continuidade da história, tá? Eles acreditavam no sentido mágico do desenho. Eles combinavam suas caçadas desenhando o animal que queriam abater. Eles desenhavam o que eles queriam e às vezes o que eles mesmos caçavam, tá? Dessa caça eles aproveitavam tudo. Alimentava-se, né? Comia da carne. Ele usava a pele para se proteger do frio. Os chifres dos animais e os ossos tornavam-se ferramentas, né? Para sua caça, utensílios. Os ossos também eram empregados na produção de instrumentos sonoros, até instrumentos musicais, assim como troncos e argilas. Registros rupestres mostram que a dança também fazia uma parte do cotidiano dos primeiros grupos humanos. Eles dançavam por motivos diversos, como festejar a caça. Eles também se comunicavam por meio de encenação ou mímica. Eles faziam um gesto para lembrar o que eles faziam, né? Encenação. Mas representavam tudo através de desenhos, porque não existia a escrita, não existiam as letras, os números, não existiam. Surgiu bem depois, tá certo? Então, na página 7, fala um pouquinho assim, que acredita-se que eles faziam impressão da mão para representar a assinatura dele. Muito tempo atrás, as pessoas que não eram alfabetizadas, e muitas pessoas ainda não são, ela utilizava para assinatura significa para fazer o seu nome, ele utilizava o dedo. O dedo com tinta e colocava a impressão digital, que é esse desenho que tem na ponta de cada dedinho da gente. Fazia essa impressão digital. Então, a mão toda era como se fosse uma assinatura. Eles não sabiam escrever o nome, mas para participar, eles colocavam a mão para dizer que estava ali também. Então, o que é que vocês vão fazer na página 7 do material de apoio? Você vai precisar de tinta guache, tá? Você vai passar a tinta guache na mão, qualquer cor que você tenha, tá? E vai carimbar nesse espaço aqui, ó, do livro, tá? Carimbe sua linda mãozinha aí, tá? Aí vem dizendo, passe tinta guache na palma da mão e carimbe no espaço a seguir. Agora, esse livro tem a sua marca, sua assinatura. Repita a experiência usando um pedaço de papel bobina, carimbe várias vezes suas mãos em diferentes posições. Essa parte não necessita, tá? Caso você não tenha. O que eu quero na aula de hoje é que você carimbe sua assinatura, carimbe sua mão nessa página. O papel bobina seria um papel que você vai ter um rolo, ele gira, né? Tem um rolinho, você vai colocando
e vai colocando a mão várias vezes até fazer um desenho enorme. Não necessita, tá? Você vai fazer só o carimbo da sua mão aí. Na próxima aula, a gente vai estudar sobre minha história, tá certo? Você vai desenhar, representar um pouquinho aí sobre agora a sua história. O desenho também pode contar a sua história. A gente viu que o desenho rupestre, a pintura rupestre, o desenho feito na caverna, contou um pouco da história do passado, né? Como as pessoas viviam, ele contava através de desenho. Então, na próxima aula, você vai contar agora um pouquinho da sua história através de desenhos, tá certo? Então, caprichem na atividade e não se esqueça, faça tudo direitinho, tá certo? Faça bem bonito. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Beijo.